O governo Bolsonaro, como todo mundo deve ter visto na imprensa, ele anda batendo cabeça no plano mais importante de todos, que é o plano econômico, né? Nós vimos aí que ele esboçou, ou melhor, ele lançou a proposta de uma renda mínima para a população, com objetivo, obviamente, eleitoral, uma vez que ele percebeu que essa renda mínima aí, ela é muito significativa para um setor da população que não tem renda nenhuma. Tá? Esse setor da população que não tem renda nenhuma são, logicamente, as vítimas da política do capitalismo nos últimos anos, a chamada política neoliberal. Ele foi bloqueado nesse lance, né? Foi obrigado a voltar atrás já pela segunda vez, e de um modo geral, né, a situação do governo no terreno da economia, uma vez que no terreno da política a coisa aparentemente se acalmou, ele vem sendo acusado pela imprensa capitalista, pela burguesia, de ser um governo que não faz nada. Quer dizer, o que significa, né, essa acusação na boca dos representantes do grande capital contra o Bolsonaro? Significa que ele não está levando adiante a política, que é a política dos bancos, a política do grande capital, de atacar com maior dureza tanto a população como o próprio patrimônio nacional. Né? O governo dele está sendo acusado de não tomar nenhum tipo de iniciativa econômica fundamental para enfrentar esse momento, o que é muito grave. Tá? O próprio ministro da economia dele visivelmente começou a perder apoio entre a burguesia, procurou se defender dizendo que as privatizações não andam por causa do Congresso Nacional, né? Quer dizer, jogou a culpa para o Rodrigo Maia, que é uma espécie de aliado opositor do Bolsonaro, o que foi rejeitado pela burguesia, que considera que a própria gestão, né, do Paulo Guedes é uma gestão ineficiente. Ele não consegue, não só ele não consegue vencer a resistência do Bolsonaro, como que, aparentemente, no último período, ele começou a se deixar, digamos assim, influenciar pelo próprio Bolsonaro, no que diz respeito à política econômica. Isso configura um quadro muito grande. Né? Esses dias apareceram vários indicadores econômicos que são extraordinariamente negativos. Tá? Um salto no desemprego, tá? Embora os números sejam muito confusos, né? Nós podemos facilmente dizer que no Brasil existem hoje 15 ou 16 milhões de desempregados, no sentido, vamos dizer assim, oficial da palavra, né? Porque existe o desempregado oficial e existe o desempregado oculto. Né? Se nós formos agregar todos os setores, nós já fizemos uma explicação detalhada desse problema aqui, né? Se nós formos agregar as pessoas que deixaram de procurar emprego, são cerca de 5 milhões, mas cerca de 15 milhões de pessoas que estão no subemprego, fazendo bico, etc. e tal, trabalho precário, sem nenhuma garantia, e mais alguma outra categoria de desempregado oculto, nós vamos chegar a coisa de quase 50 milhões de pessoas, o que significa que metade da força de trabalho brasileira não tem efetivamente uma ocupação, digamos assim, orgânica dentro do sistema capitalista. Né? Eles estão vivendo aí nas margens do sistema capitalista, o que obviamente é uma característica comum aos países capitalistas todos, desde a época da Revolução Industrial. Né? Todos nós sabemos que existe um exército industrial de reserva, quer dizer, uma parte da população pobre
que serve como uma espécie de estoque regulador de mão de obra. Serve para manter a força de trabalho, o valor da força de trabalho num determinado mínimo. E impede que o poder de barganha dos trabalhadores e dos sindicatos atinja o seu máximo, que é com o desemprego zero. Mas, no caso brasileiro, já não é a situação tradicional do Exército Industrial de Reserva, mas uma situação de profunda, né, de ampla crise econômica, de ampla crise capitalista. É importante destacar aqui que esse enorme estrago que é feito na economia, ele não está sendo recuperado em momento nenhum, né, pelas políticas econômicas. Já faz 4 décadas que esse estoque de mão de obra que não encontra ocupação, ele praticamente, de um ponto de vista geral, só aumenta. Há momentos em que há uma diminuição, mas essa diminuição nunca é muito significativa, né? Quer dizer, nunca consegue tirar o cidadão de ficar vendendo pilha na rua, né? De ficar vendendo coisinhas aí, pequenos eletrônicos, fone de ouvido e tal no metrô e tudo mais. Simplesmente, né, diminui ou aumenta um pouco essa situação. Então é uma situação muito grave. Nesse momento, com a pandemia, a situação tende a se agravar cada vez mais. Nós precisamos levar em consideração também que o Bolsonaro não só aumentou o desemprego durante a pandemia, com as medidas que ele tomou, como que está em vigor aí a suspensão do contrato de trabalho e a diminuição dos salários. Quer dizer que o quadro social é muito grave. Sem que a burguesia consiga, né, encontrar uma certa coerência na economia, isso tudo tende a explodir. Né?